Olá, sejam bem-vindos! Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Meu nome é Marco Aurélio, sou trabalhador e frequentador do Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio dos Bandeirantes. Aproveito aqui o momento para agradecer ao convite e a oportunidade do trabalho. Faremos uma leitura de preparo, uma prece inicial, o estudo propriamente dito e encerraremos com a prece final. Tá ok? O preparo vai ser do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. E ele diz assim: você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em formas de doenças das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como um elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra nas suas mais altas frequências, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Assim, já harmonizados com esse estudo que nos remete à nossa situação interior, a nossa qualidade de pensamento, a nossa sintonia, que elevemos os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, agradecendo essa oportunidade bendita dessa encarnação, agradecendo a todas as oportunidades de refazimento, de aprendizagem e de transformação. Que tenhamos a perseverança, Senhor, de continuar nesse bom combate. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo de hoje. E graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje foi pedido para a gente fazer um estudo e deram como tema livre. Então, eu escolhi para falar sobre alteridade, que está do livro Amor e Alteridade, baseado no livro Laços de Afeto da irmã Dufour. Ok? Eu começo falando o seguinte: o Kardec faz um comentário assim, que a bandeira que nós desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, deixando entender que não bastaria o vínculo com a lição do mestre sem a humanização. O que quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se fala cristão, se diz cristão, porque eu sou espírita, porque o evangelho, mas como é que estão efetivamente as nossas atitudes no dia a dia? Né? Como é que a gente está se comportando, né, nas relações dentro da sociedade? A gente efetivamente está se comportando como um cristão? E aí eu trago as palavras de Paulo, que Paulo de Tarso falou assim: eu de muito boa vontade me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, independente da atitude do outro, é isso que o Paulo está dizendo para a gente, independente da atitude do outro, que a gente siga amando incondicionalmente. Né? E aí, o que eu trago aqui é assim, alguma coisa mais próxima, mas ainda não é exatamente isso, mas os próprios Espíritos falam para a gente que alguma coisa mais próxima é o amor incondicional de uma mãe, que não importando o que o filho faça, ela ainda o ama. Não quer dizer que ela vai gostar de tudo que o filho faz, ou fala, ou as atitudes do filho. Não quer dizer que ela goste, mas ela segue amando.
Isso é o que os Espíritos falam para a gente, é que assim, é o que se aproxima um pouco mais do que a gente entenderia como amor incondicional, aquele amor que Jesus trouxe para a gente, que é amar sem olhar a quem. E Jesus deu vários exemplos disso. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, ele tinha consciência dos processos que ele passaria, mas nem por isso ele tomou nenhuma atitude excludente. Mesmo sabendo das diferentes posturas dos apóstolos, ele manteve-se firme, amando incondicionalmente, amando com as diferenças, né? Então, a alteridade é exatamente isso, é você estabelecer uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença do qual o outro é portador. Porque nós fomos condicionados e fomos ensinados ao longo das encarnações que é a nossa verdade, não, é o que eu penso. E a gente traz isso muito arraigado e a gente não consegue ou não sabe lidar muito com essa diferença, que o outro pense diferente. Só que a gente se esquece que para o outro nós também estamos pensando diferente. Então, a ética da alteridade consiste basicamente em saber lidar com o outro. Entendido que não apenas como próximo ou outra pessoa, mas, além disso, ou seja, o diferente, o oposto, o distinto, o incomum ao mundo dos nossos sentidos pessoais, o desigual, que na realidade dele deve ser respeitada como ele está. Sem indiferença ou descaso, repulsa, exclusão, em razão das suas particularidades. Hoje nós vivemos numa situação que isso está muito assoberbado, essas exclusões, simplesmente por a gente não entender ou não aceitar que o outro possa pensar diferente, que o outro possa ser diferente. Você não é obrigado a concordar e se transformar e passar a pensar como o outro. Afinal, nós somos individualidades, somos espíritos que fomos criados por Deus, cada um com a sua história, fomos construindo a nossa história ao longo das encarnações, desde lá vindo do reino mineral, o princípio espiritual, e fomos passando pelos diversos reinos até chegarmos no reino nominal, e aí sim, princípios espirituais transformados em espíritos com individualidade, espíritos que têm a sua própria caminhada, mas que todos somos filhos de Deus. Então a gente precisa efetivamente aprender a conviver com as diferenças. Aí você vai falar assim, poxa Marco, então você está dizendo que eu tenho que concordar com tudo, que eu tenho que achar que tudo é bom? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o respeito à escolha do outro é que vai fazer com que a gente efetivamente um dia cheguemos ao amor incondicional, ao amar indistintamente. Enquanto a gente não respeitar isso, a gente não vai conseguir. E aqui não estou fazendo nenhuma apologia de A, de B, de C, nada disso. Nós estamos falando no sentido macro, no sentido de entendimento que nós somos individualidades, que nós podemos e teremos escolhas diferentes. Então a alteridade, a irmã fala, é um aprendizado que a gente precisa fazer urgente. Conviver com os contrários e aprender a amá-los na sua diversidade constitui o nosso desafio ético. A inclusão em nome do amor é ação moral para a nossa convivência, sem o que não faremos a dolorosa e imprescindível cirurgia de extirpação da egolatria, tão comum em todos nós. É isso que a irmã fala. Ou seja, almas com pequenas aquisições nos valores essenciais da espiritualização. É isso que nós somos. Nós estamos no início da nossa caminhada transformadora. Já chegamos aqui na doutrina, já entendemos que precisamos estudar, já entendemos que precisamos nos transformar.
né? A leitura aqui do preparo trouxe isso para a gente, quer dizer, mudar a sintonia, mudar lá a estação. Nós fomos ensinados ou fomos treinados, né? Ou condicionados, melhor dizemos, que eu entendo que é um condicionamento, nós fomos condicionados a pensar de uma maneira excludente. Você tem que ser o melhor da turma, você tem que ser o primeiro. Ah, meu filho, você vai ser o rei. Ah, minha filha, você é a princesa. Esses foram os valores que foram nos sendo passados. Não estou aqui dizendo que está certo ou está errado, mas essa maneira de colocar as coisas naturalmente, né, é uma consequência natural que você começa a se colocar num patamar, né, diferenciado, achando que todo mundo está abaixo de você ou todo mundo tem que fazer aquilo que você acha que é o certo. E quando, na verdade, não existe certo ou fazer o certo ou fazer errado. Existem escolhas que têm consequência. A cada escolha existe uma consequência. Algumas serão consequências agradáveis, outras serão consequências não tão agradáveis. Mas todas elas trarão o quê? Aprendizado. E assim nós vamos caminhando, vamos nos entendendo, vamos nos conhecendo. As diferenças, elas não são defeitos ou álibi para que a gente decrete o sectarismo e a indiferença. Somente porque a gente não compreende o papel dos diferentes na engrenagem da vida. E aqui ressaltando, gente, quando eu falo diferente, não estou dizendo que tudo que está aí fora é diferente. Eu posso ser o diferente para o outro. Porque nós falamos, fulano é diferente, né? Fulano é estranho. Beltrano, nossa, se fosse meu filho não seria assim. Mas será que eles não estão percebendo você, os seus filhos ou sua família, da mesma maneira que você os está percebendo? Ou seja, eles estão chamando você de diferente? Porque às vezes quando a gente fala assim, o diferente, a gente começa a estigmatizar ou a rotular aquelas pessoas que eventualmente têm uma deficiência física, têm uma deficiência ou algum retardo, algum tipo de deficiência intelectual, ou, né, aí dentro das físicas pode ser de mobilidade, pode ser de audição, pode ser de fala, pode ser de visão, né? As diferenças culturais, as diferenças de opção, seja de sexo, de religião, de maneira de viver, né? São quantas diferenças? Nós somos diferentes, nós somos individualidades, e isso é muito bom. Quanto que a gente aprende quando a gente começa a entender e conviver com a diferença. Vocês imaginem se fôssemos todos iguais, todos pensando da mesma maneira, a humanidade não tinha saído do zero. Porque é o contraditório que faz com que a gente avance. Porque você peraí, eu não tinha pensado dessa forma. Eu nunca olhei por esse prisma, nunca olhei, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades do ponto de vista. Né? O ponto de vista mudando pode mudar tudo. O que o pessoal agora fala aí nos coachings da vida, que é o pensar, não é tão novo assim, mas ainda é muito usado, que é o pensar fora da caixa. É você tentar sair da situação e olhar de fora. Quando você olha de fora, você olha com outro olhar, você aprende coisas, né? E aí que está o segredo. Isso não pode. Então, a diferença em si, ou o fugir do normal, segundo a nossa visão, não pode ser uma desculpa para que a gente exclua. Ou para que a gente seja excluído. Às vezes a gente é excluído e nem sabe, por conta de pensarmos diferente. Então, conhecer a diferença, o primeiro passo, né? Conhecer a diferença. A irmã fala que assim, é a fase do acolhimento do outro. Porque às vezes a gente, né, rechaça, mas a gente nem foi atrás de entender. Ou seja, tira os preconceitos, os estereótipos éticos, as coisas pré-formuladas, né? Preconceitos pré-formulados, né?
aquilo que a gente olha assim no nosso sistema de valores, fala, não, se não tiver aqui, então é isso, não está aqui, então está fora. Então, esqueçamos isso por um momento e vamos acolher o outro, vamos entender o outro. Pode ser que no final você, não, realmente não dá, não consigo mais, porque também é um momento de cada um. Nós vamos nos transformando, nós vamos aprendendo sobre nós mesmos. Mas, vamos lá, vamos acolher o outro, vamos conhecer essa diferença. Aí, bom, conheceu, você identificou a diferença. Ok? Segundo passo, compreender essa diferença. Né? O que levou a pessoa a pensar desse jeito? O que levou ela a se transformar de tal maneira para agir assim ou assado? Né? Entender as razões, os motivos. Muitas vezes a gente não entende, fulano ele sempre é muito violento, sempre é muito grosso, ele fala, parece que está discutindo. Ou, fulano fala que a gente nem ouve, fala tão baixinho e não sei o quê. Mas a gente não sabe. A gente precisa conhecer, né? Conhecer a diferença. Compreender como que chegou lá. Nós mesmos. Muitas vezes nós temos reações ou temos hábitos que muitas vezes, se perguntarem pra gente, a gente não vai saber explicar por que a gente age dessa forma ou por que a gente faz determinado tipo de coisa. Façam esse teste. Perguntem para vocês mesmos. Né? De frente a frente, ali no espelho, ali que é o problema, né? Acordou de manhã, deu de cara, sem lavar o rosto, sem maquiagem, sem nada. Aí você olha e falou, e agora? Pergunta para essa pessoa ali, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? E muitas vezes a gente vai descobrir que a gente nem sabe exatamente como a gente chegou onde nós estamos hoje. Então, reflexão, aprendizado. Então, tudo isso que a gente está falando aqui para fazer em relação ao outro, começa quando nós fazemos com relação a nós mesmos. Então, aprender, conhecer, compreender a diferença é começar a aprender o sentido que o outro tem na criação divina. Qual é o papel do outro na criação divina? Por quê? Todos nós temos um papel, nós fomos criados com um objetivo e participamos efetivamente num papel cooperativo na obra divina. Somos todos filhos de Deus. Então, cada um tem um papel. Aprender com a diferença. Aí vem o terceiro passo. Então, você primeiro conhece, depois você compreende. Talvez não necessariamente tenhamos os portões tão definidos assim, conheci, compreendi, agora eu vou aprender. Não, às vezes vai sendo, normalmente é um processo, porque você vai, à medida que você vai entendendo, vai compreendendo, vai aprendendo, aí, mas aquele outro aspecto, porque todos nós temos muitas diferenças. Então, você vai aprendendo, então você começa a ter uma receptividade maior, propicia uma relação de aprendizado. Aí você vê quando a pessoa, reage daquela forma ou de uma outra forma, aí você, poxa, eu também já reagi assim, ou, poxa, se eu tivesse a situação dele, eu talvez estivesse reagindo muito pior. Isso vai dando uma flexibilidade, é como se a gente fosse ficando maleável, nós somos muito rígidos. Então, isso vai propiciando, rígido dentro dos nossos conceitos, das nossas verdades. Então isso vai propiciando uma elasticidade, uma maleabilidade. E aí a gente começa a entender e a lidar melhor com a diversidade e muito mais fácil, fica muito mais fácil a gente aprender.
com o outro. E nesse aprendizado, a gente começa, de alguma forma, a aprender a amar na particularidade dele. Então, a irmã fala assim que é fácil concluir que a alteridade pode estar presente nos atos de solidariedade, empatia e respeito nas relações em sociedade, sem necessariamente você ter amor. O que ela quer dizer com isso? Que a gente pode se disciplinar, né? Você pode se disciplinar a aquilo que a gente fala, de criar o personagem, né? E até no Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro exatamente o capítulo, mas tem uma parte que fala isso, que aquele que é fora é tido como uma pessoa íntegra, que trata bem os outros e tal, e dentro de casa é um tirano. Então, isso que a irmã está falando aqui, a gente pode treinar e, né, ser solidário, ser empático, respeitar os outros na sociedade, mas sem necessariamente estar o quê? Amando. Você criou ali uma casca, um personagem, esse personagem convive e fica, nossa, fulano é tão assim, fulano é tão assado, mas na verdade, né, é um avatar, podemos dizer assim, né, como se fosse um avatar seu, agindo de maneira pensada, determinada. Mas quando nós temos o amor real ou espontâneo, ou amor legítimo, o amor em si já tem uma riqueza da alteridade e ele não existe sem ela. Então, ou seja, aí você fala assim, então não adianta. Não, eu acho que começa esse aprendizado, essa disciplina, né? Lembramos lá de Emmanuel, disciplina, né? A disciplina leva ao hábito. Você, de tanto fazer ou de tanto se policiar fazer da forma correta, daqui a pouco você está espontaneamente fazendo isso. Então, investir no entendimento de semelhante, né, nos auxilia a estabelecer, né, testemunhos da vida relacional, ou seja, nossos relacionamentos, investigando a nós mesmos. Vocês percebem que sempre volta para nós? Ah, você está falando do outro. Estou falando do outro, de entender o outro. Mas para entender o outro, a gente precisa entender quem? A nós mesmos. E a gente volta naquela velha frasezinha lá, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Palavras de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, que verdade é essa? É a verdade sobre nós mesmos. A hora que a gente conhece essa verdade sobre nós mesmos, a gente se liberta dos preconceitos, se liberta das amarras, se liberta dos julgamentos, porque a gente conhece sobre nós mesmos, a gente começa a entender o outro, a gente começa efetivamente a amar o outro como nós gostaríamos de sermos amados. É esse o caminho, né? Então, por exemplo, identificar causas reais de sentimentos que vira esse caleidoscópio, essa confusão toda dentro da gente, né? Principalmente com relação às emoções, né? Então, aí de repente nós vamos descobrir que temos outro diferente dentro de nós mesmos, que muitas vezes não convivemos com ele. Porque às vezes dói conviver com esse outro, ou identificar esse outro diferente aqui dentro, e ter que lidar com ele, e ter que aceitar que ele é diferente do que a gente achava que é. Porque uma coisa é o que a gente acha que a gente é. Outra coisa é como a gente acha que os outros nos veem. E outra coisa completamente diferente é como efetivamente os outros nos veem. Então vocês percebem que existem variações e a gente precisa entender essas variações e entender esse outro. E aí esse outro que está dentro de nós mesmos, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ainda não está dominado. E por quê? Não está dominado porque está desconhecido. Não é que você tem que dominar e agora vai fazer o que quer. Não, é você conhecer e falar assim, bom, é assim. Como é que eu
me transformo, como é que eu, né, me revelo efetivamente, ou como é que eu me mostro efetivamente como eu sou e esse processo de transformação, porque isso não quer dizer que estejamos fadados a ser ou eternizar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Nós temos capacidades de transformação, de modificação. E a gente sempre lembra o seguinte, aquilo que mais incomoda no outro, né? Aquilo que mais nos incomoda com relação ao outro, porque o outro faz assim, porque é que normalmente são coisas que nos incomodam, mas como a gente não sabe lidar ou não começou a lidar com esses processos interiormente, é mais fácil a gente fazer o quê? Jogar para o outro. Sabe, quando você vai num espetáculo, num teatro, num show, onde é que está o foco de luz? Está lá no palco, lá no artista. Está todo mundo olhando para lá. Então, quando você joga, é o que eu chamo da estratégia do foco de luz, do canhão de luz. Quando você joga o canhão de luz para outro lugar, todo mundo, inclusive você, está olhando para outro lugar. E aí você está no escuro. Você não está se vendo. Aí quando você bota a luz sobre você mesmo, aí a coisa muda de figura. Então, normalmente, o que incomoda no outro é que alguma coisa que nós ainda não resolvemos em nós, e aí é mais fácil a gente tentar resolver no outro. Pelo menos até a gente tomar coragem de resolver dentro de nós mesmos. O Chico falava que nós não tínhamos inimigos, nós tínhamos amigos estimulantes. Por quê? São esses que chamamos de inimigos, que não têm papas na língua, que não vão passar a mão na cabeça, é que vão mostrar efetivamente o que eles estão vendo de nós, onde nós precisamos melhorar. Então, essa diferença, esse outro diferente, que nós precisamos conhecer. A partir do momento que nós conhecermos esse eu diferente, nós vamos começar a resgatar o auto-amor. E aí a gente vai começar efetivamente a fazer a tão sonhada transformação íntima. Aquela transformação que efetivamente vai nos levar à tão sonhada felicidade, ao tão sonhado reino dos céus. Então, edificar relacionamentos consistentes com alteridade é você estudar o significado, né, de compreender, de aceitar, de entender que cada um tem o seu tempo, saber discordar, criticar, mas sem criar inimizade, sem ferir, sem ficar naquela oposição sistemática, aquela dissidência declarada, sabendo discordar sem amar menos, apesar de pensar diversamente. Isso é a grande dificuldade que nós estamos tendo hoje. Né? Esse período que estamos passando aí da pandemia, estão completando aí 2 anos, trouxe isso muito à tona. Por quê? As pessoas fora dos seus ambientes normais, fora daquele dia a dia atribulado, tiveram que começar a conviver consigo mesmas, presas dentro de casa. E aí muita gente não gostou do que achou, daquele eu diferente, que ele nem tinha tempo de ver, porque tem trabalho, tem que levar o filho, tem que passar no supermercado, tem não sei o quê, eu tenho um churrasco, eu tenho uma festa, eu tenho não sei o que de trabalho, eu tenho uma viagem, aí não dá tempo para conversar com esse eu diferente. Aí de repente fala assim, bom, agora tá todo mundo em casa, né? Aí você viu todas as séries do Netflix possíveis, você viu tudo que o filme possível, já viu o filme 3 vezes, série 3 vezes, começa a rever série, chega uma hora que não aguenta mais, pega um livro para ler, dá sono, depois de repente aí sou eu, e agora? Então, isso fez com que a gente começasse a se perceber, e aí muita gente, não conseguindo lidar com isso, começou a jogar para fora. Lembra da história do canhão de luz? Então vou jogar para lá. E aí começaram as
as brigas no WhatsApp, com família, com amigos. Tem gente aí que era amigo há mais de não sei quantos anos, já não é mais amigo. Tem gente de família que está sem se falar desde o início da pandemia por conta de opiniões diferentes. Não estou aqui dizendo que A está certo, B está errado, não é isso. Simplesmente por pensar diferente. Simplesmente por entender diferente. E qual o problema? Mas aí a gente não aceitou. E aí começaram-se essa pandemia, que eu diria que tem a pandemia do vírus e tem a pandemia emocional ou, entre aspas, zapial, uma pandemia de zap que todo mundo brigando com todo mundo. Então, ainda que você pense diferente, você não pode amar menos por isso. Por quê? Ter atritos faz parte da nossa vida. Nós só nos locomovemos, os automóveis só andam, os trens só andam, nós só andamos porque existe atrito entre o pé ou a sola do sapato e o chão, entre o pneu do carro e o chão, entre a roda do trem e o trilho. Isso faz com que esse atrito é que faz com que você ande. Ah, não estou entendendo. Faz o seguinte, imagina assim, pega, não vai fazer isso, claro, mas todo mundo já passou, quer ver? Uma experiência, às vezes você está tomando banho, shampoo, não sei o que, sabonete, fica aquela espuma no chão e quando você vê, você escorrega. Então, um local muito ensaboado, com muito óleo, às vezes cai óleo no chão, e aí você escorrega, às vezes você quer andar, patina, não sai do chão. Por quê? Porque o atrito ali saiu, diminuiu a tal ponto que não dá tração para você sair. Por que os carros precisam de tração nas quatro para andar na lama, para andar na areia? Por quê? Porque ele precisa dar um atrito para poder tracionar e ele conseguir sair dali. Caso contrário, ele vai ficar o quê? Rodando e não sai do mesmo lugar. Ou seja, atrito é necessário. Agora, atrito demais, você também não vai sair do lugar. Então, se você tem muito atrito, para vencer aquela situação ali de mover, por exemplo, você quer empurrar um carro, se alguém for lá e botar uma pedra, alguma coisa lá na roda, você tem muito atrito para vencer, porque tem um atrito do pneu do carro com o chão e ainda tem um atrito do pneu com aquela pedra ali que ele tem que passar por cima da pedra. Então é muito atrito, você vai ter que fazer muito mais força e você sozinho às vezes não consegue movimentar. Então, isso faz parte, o atrito faz parte. O que não pode ser é guerra constante. E isso nós estamos falando tanto com você mesmo quanto com o outro. Lembra do outro diferente que está dentro de nós mesmos. Então aqui não é que você tem que fazer aqui, como as irmãs falam, uma apologia para você ficar... Ah, então eu vou pegar todas aquelas pessoas que eu não me dou bem, vou ficar ali no meio delas o tempo todo, porque o Marco falou que o atrito é bom, então eu tenho... Não é isso. Estou falando o seguinte, é que a gente precisa entender que existem diferenças e que podem haver atritos. Como nós vamos lidar com esses atritos é que vai ser o aprendizado. Ela fala até que para o bom andamento dos nossos compromissos assumidos, que nós não lembramos quais foram, na hora da reencarnação, que a gente aprender que são lembretes de Deus, né? Essas dissidências, esses atritos, e lembrete de Deus que a gente é o seguinte, você tem que aprender a amar. Você tem que entender que vão existir diferenças e que mesmo assim, existindo diferenças, nós temos que amar. Então, sedimentação da conduta amorosa é um trabalho a ser desenvolvido. É a gente começar efetivamente a trabalhar. Lembra que eu falei da disciplina? É nos condicionarmos a amar apesar da diferença. Apesar de não concordarmos com nada do que o outro está falando. Mas ele também é um filho de Deus. Ainda que a gente ache que não. Ele também é um filho de Deus. Todos nós viemos aqui, estamos encarnados com uma missão, com uma função,
com um objetivo. Nós não sabemos exatamente qual é, mas temos. Ah, Marco, então aquele irmão que está lá na ignorância, que está fazendo coisa errada, né? Que está lá com violência, algum objetivo tem, nem que seja a evolução dele. Não estou dizendo que é certo ou errado. Na verdade, nós não sabemos o que é certo e errado. Tudo está no controle de Deus. As escolhas, efetivamente, nós fazemos e às vezes nos comprometemos com essas escolhas. Ou sempre nos comprometemos com as nossas escolhas. Mas existe um objetivo. Então a gente precisa efetivamente estar focados. Essa é a palavra. Eu demorei um pouco, eu estava tentando lembrar. Focados nesse objetivo. Quem é esse diferente? Primeiro, então, vamos acolher o diferente, vamos conhecer o diferente dentro de nós mesmos. Vamos entender essa diferença entre nós mesmos, dentro de nós mesmos. Depois vamos aprender com essa diferença dentro de nós mesmos. Quando a gente iniciar efetivamente esse processo, porque isso é um processo, você não vai fazer uma vez, nós vamos fazer sempre, porque tem várias coisas que nós vamos descobrindo sobre nós mesmos. À medida que a gente começa a fazer isso, a gente vai perceber que do lado de fora as coisas começam também a ficar mais simples, menos complicadas, menos dolorosas. A gente vai começar a perceber que a gente não vai arrumar confusão por tudo. Porque às vezes a gente está tão insatisfeito com a gente mesmo, como a gente não pode brigar, com a gente mesmo, a gente começa a brigar com o outro, a gente começa a arrumar confusão com o outro, meio que para extravasar aquela coisa que está presa, que está incomodando. Então esse é um processo que vai nos ajudar. Então a alteridade, amor e alteridade para com o outro, obviamente vai começar com amor e alteridade conosco mesmos. Porque, na verdade, quem é que nos atrapalha ainda nessa história? Tem um cara chamado ego, e que esse cara chamado ego leva ao egoísmo. Então, enquanto a gente estiver aprisionado por esse carinha chamado egoísmo, e aí tem um priminho dele, ou irmão dele, que é o orgulho, é que vai ser mais difícil para a gente aceitar o outro como ele é. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, item 1, fala assim, porque é uma citação de Mateus, né? Porque se só amardes aos que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem o outro tanto os pagãos? Então, ou seja, o amor ou o afeto, para ser divino, ele precisa ser o quê? Espontâneo, autêntico, natural. Ele não pode ser pensado ou, como eu disse antes, um personagem. Claro, vale, se a gente hoje ainda não consegue essa espontaneidade, também você não vai fazer nada, não. Você se esforça, lembra que eu falei da disciplina, você começa... É igual a... Eu gosto de brincar sempre com isso, as pessoas às vezes, poxa, Marco, tá comprando? Não, mas cachorrinho novo. Cachorrinho novo, como é que a gente faz? Vai lá, ensina onde é que ele tem que fazer xixi, onde é que ele tem que fazer, né, as necessidades dele, onde é que ele vai tomar água. Aí ele faz errado, aí você pega ele, vai lá, ensina. Aí de tanto você fazer isso, uma hora ele começa a fazer. Você bota a comida sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. Então ele já aprendeu o truque ali e o cachorrinho novo é condicionado. Ele vai lá fazer. Nós somos iguais nesse aspecto, né? Não somos? Somos. Como é que a gente ensina a criança, o bebezinho? A gente não vai ensinando ele a falar, ele a andar, e não é a repetição que faz com que ele aprenda e aí começa a fazer espontaneamente? E da mesma forma, se isso acontece com os atos, com as ações, também vai acontecer
com as nossas escolhas, os nossos sentimentos, a nossa maneira de agir. É hábito. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. É isso que nos é falado. Então, comece com a disciplina, comece a vigiar, lembrar lá do vigiar e orar. O que é o vigiar e orar? É exatamente isso. Se você estiver vigiando, você não vai pensar mal, você não vai falar mal, você não vai fazer mal, porque você está vigiando. E aí, mas aí você faz, então ora para que da próxima vez você consiga resistir e não fazer. Então vigiar e orar sem cessar. É o que? A disciplina. Porque vai chegar um momento que isso vai virar espontâneo. Então, para ser autêntico, para ser natural, vai precisar antes um trabalho. Porque nada acontece sem trabalho. Nós viemos aqui com um objetivo. E esse objetivo é trabalhar, o objetivo da encarnação, trabalhar pela nossa melhora, trabalhar para o nosso progresso. E nós vamos progredir, ainda que não façamos corretamente por onde. Mas nós vamos progredir. Só que uns talvez vão progredir mais rápido, outros mais preguiçosos um pouco, vamos demorar um pouco mais. Tem uma passagem lá no Evangelho, que eu não vou também agora lembrar exatamente, mas que fala tão pouco, ou quase, como é que é? Tão pouco são os esforços, ou é uma questão de melhoria, que fala assim, quão poucos são os que se esforçam efetivamente para se transformar. Lembrando até um pouco aquela coisa lá do grão de mostarda. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, moveriam montanhas. Então, ou seja, às vezes precisa muito pouco, um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de vontade para que a gente efetivamente comece a tão sonhada transformação. E a gente precisa lembrar sempre que essa questão do orgulho, né, do egoísmo, é o meu direito. Isso às vezes ilude muito a gente, porque extremo direito, extrema injustiça. Né? A presença de pessoas afetuosas na nossa vida nunca é esquecida. Por quê? Cria marcas, deixa lembrança, né, dose de estímulo. Na hora que a gente se sente amado, a gente fica mais leve, a gente fica tudo mais fácil. Então, assim, a gente já experimentou essas sensações, só que a gente parece que não volta, cai. Não, eu quero o ruim que é bom. Aí você fica lá no ruim reclamando da vida e tal. E aí, às vezes, tem um momento de felicidade, um momento de alívio, daqui a pouco você volta, vai lá e fica no ruim. Então, de novo, disciplina, para que a gente efetivamente consiga se transformar. A criação de laços mais gratificantes e motivantes, como confiança, simpatia e amizade, que geram o bem-estar da convivência, é isso que a gente vai levar. É essa vantagem de você ser afetuoso cristicamente, podemos assim dizer, se a gente ser efetivamente sendo um cristão. Então, assim, se a gente buscar nos relacionamentos, focar nos valores e não nos defeitos do outro, ter indulgência com as limitações e imperfeições no conjunto da obra. Porque às vezes a gente fala, isso aqui eu relevo, mas isso aqui eu não relevo. Então a gente, olhar o conjunto. Ou seja, tá bom, fulano, poxa, isso aqui ele podia ser mais legal, mas caramba, ele tem isso aqui que é muito legal. Então olha o conjunto da obra e vamos valorizar isso e não ficar focado nos defeitos querendo modificar o outro. Porque lembremos sempre, o outro também vai ter essa visão. Nossa, e aí vai falar assim, não, peraí, poxa, o Marco, é legal aqui, mas, o Marco pisa na bola ali e tal, não sei o que, então por isso eu não vou gostar do Marco. Então, é melhor
Quando a gente faz isso, a gente começa a melhorar as nossas chances de converter os conflitos que eventualmente vão surgir. Lembra que eu falei do atrito? O atrito é preciso para poder aparar as arestas, para poder você andar. Ali você vai ter aprendizado. Valorizar e compartilhar ideias que vão fazer com que a gente aprenda. Então, escutar o que o outro tem a falar, ainda que você não concorde, mas algum aprendizado você pode tirar dali. Mas isso se a gente estiver imbuído de efetivamente amar espontaneamente, amar incondicionalmente. Tá bom, meus irmãos? Espero que tenhamos passado essa ideia aí de autoridade, que é um trabalho que a gente precisa realmente fazer. E essa, como eu falei, esse período que nós passamos, que estamos ainda nele, foi muito bom para despertar todos nós, né? Para que nós nos despertássemos, para entender o quanto que a gente tem que melhorar e aonde nós precisamos melhorar. Ok? Muita paz a todos, muito obrigado. E eu sempre encerro os estudos falando palavras de Emmanuel. Tudo passa, exceto Deus. E Deus é o suficiente. Então, vamos elevar os pensamentos a Deus mais uma vez, a espiritualidade amiga, agradecendo o amparo durante esse estudo, que tudo que aqui for falado sirva como ferramenta da nossa transformação. Dá-nos, Senhor, a coragem para modificar tudo aquilo que já podemos mudar. Dá-nos, Senhor, a resignação para entender aquilo que ainda não conseguimos mudar. Mas, sobretudo, Senhor, dá-nos o discernimento para distinguir uma situação de outra. Assim sendo, pedimos a permissão para encerrar o estudo de hoje. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos.